Boa noite, estamos de volta para mais uma reflexão da Palavra de Deus. Hoje nós vamos aprender que quando a gente toma uma decisão, deve ter certeza de que aquilo ali vai acontecer. E só tem essa segurança se for uma decisão tomada segundo a vontade de Deus. Eu vou ler aqui o versículo 14 do capítulo 4 do livro de Esté, que diz o seguinte: porque se de tudo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha. Bem, nós vamos contar um pouco da história narrada por esse livro de Esther. Esse livro é aliás, é o único dos 66 livros que compõem a Bíblia que não consta explicitamente o nome Deus. Porém, relata o poder de Deus em favor do seu povo. Embora o nome de Deus não seja mencionado, a soberania dele e providências são evidentes em toda a narrativa. Nós vamos aprender com este livro, com essa narrativa, que o rei Assuero, ele fez um grande banquete e convidou os seus 127 príncipes, ou seja, aqueles que eram governadores de cada província. Isso porque ele havia perdido batalha contra o reino vizinho. E com isso, ele quis arrumar um jeito de ter apoio político e também militar para lutar contra a Síria. E neste meio tempo, ele nesse feito deste banquete, a esposa dele, a rainha Vasti, fez também um banquete para ficar com as esposas desses príncipes. E lá para alguns dias, depois de beber bastante e ficar bêbado, ele mandou chamar a rainha, uma mulher muito bonita, para se apresentar para os seus convidados. Ela não aceitou e por isso foi destituída do cargo de rainha. Mas ele, alguns anos depois, ele mandou procurar moças do domínio das suas terras para ele escolher uma para ficar com ele como rainha. E nesta busca, os seus encarregados disso trouxe várias moças e dentre elas trouxe Esté, Hadassah no hebraico, e Esté, estrela, que era na linguagem dele. Aí o que é que acontece? Esté ficou sendo preparada por aquelas pessoas que faziam o preparo das moças para poder então elas estarem com o rei, e ele achou graça nela. Ela também uma mulher muito bonita. E o que é que acontece? Ela tornou-se rainha nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Ela era judia, mas o rei não sabia. Ele tinha como seu principal, podemos assim dizer, ministro sobre todos os 127 príncipes que representavam a escola da Pérsia Média, o indivíduo chamado
Amã. Este Amã, ele era um estrategista, mas ele também não era fiel ao seu rei e participou de manobras para atrapalhar a vida do rei. E aconteceu que nesta vinda de Esté com as outras moças, veio também um primo de Esté que era justamente o seu tutor, porque os pais de Esté haviam morrido. E Mardoqueu, ou Mordecai, conforme a tradução, criou a menina e ela já estava moça, então veio. Em Suzã, uma das capitais do reino de Assuero, ali tinha muito judeu. E o judeu era a mola mestra do comércio, de tudo lá. E então Amã, que era inimigo, fez com que o rei, durante esse banquete que ele fez com os 127 príncipes, chamar a Vasti, que era a primeira esposa dele, e ela, ao se negar, então ele redigiu o decreto e disse para o rei que o seguinte: o rei não pode ser diminuído desse jeito, principalmente diante de tanta gente importante. E o rei destituiu Vasti. E foi depois então que veio Esté para assumir o lugar. Esté recebeu de Mardoqueu uma frase que é exatamente aquilo que a gente acabou de ler no começo. Porque se de tudo te calares, agora de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Isto porque Amã, que foi colocado por Assuero como o principal acima de todos os príncipes que estavam ali com ele, todos os servos do rei se inclinavam diante de Amã, por ordem do rei. Porém, Mardoqueu não se inclinava para Amã. E ele ficou zangado com isso. Ele se achou o dono do mundo. E então fez um decreto para que o rei marcasse uma data para a exterminação dos judeus. Deus é soberano e na hora de fazer o sorteio lá, caiu exatamente a pedrinha que caiu uma pedra que dava tempo para os judeus se arrumarem, se esperarem e viverem um tempo de preparação. Este argumento que o Amã colocou para o rei Assuero fez com que o Assuero assinasse aquilo sem olhar. E ainda deu o anel do selo para que ele fizesse as cartas e ali ele cunhava a assinatura do rei para levar para as províncias. E foi assim que foi feito. Porém, a Esté, como qualquer outra pessoa, só poderia ir à presença do rei se fosse convidado. Ou se, ao ver a pessoa, ele estender o seu cetro de ouro e a pessoa tocar no cetro de ouro. Então essa pessoa não morreria. E foi quando Esté deu uma resposta para Mardoqueu. Ela disse para o primo dela, disse: olha, a junta dos judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. E eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei. Ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Esta foi a decisão de Esté, em prol do seu povo, porque ela confiava no Deus que tudo pode. Porque Deus, somente Deus, é soberano.
sobre tudo que existe. E aconteceu exatamente o seguinte: quando dispomos a Deus, Ele nos toma à frente e abre as portas. Quando a gente se coloca à disposição dele, pode deixar que as portas são abertas. Veja o que aconteceu com Esté. Esté e suas servas jejuaram e o povo judeu também. No capítulo 5 encontramos a narrativa da posição, a atitude de Esté. Diz o texto que ela se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da sua residência. Quando o rei viu a rainha, estendeu o rei para Esté o cetro de ouro que tinha na mão. Esté se achegou e tocou a ponta do dedo naquele cetro. Então ela estava livre de ser morta pelo segurança que estava ali na frente com uma lança para jogar e matar quem chegasse perto do rei. Esté disse ao rei que desejava oferecer um banquete, e naquele dia ela disse hoje, e que o rei convidasse Amã. Amã, para que ela queria que ele estivesse presente. Fez aquele banquete e tudo era esperado do que ela ia falar. E ela disse: eu agora vou fazer o seguinte, vou convidar vocês para um outro banquete amanhã. Neste outro banquete, o rei virou para ela e disse: minha rainha, o que é que queres pedir? O que tu pedires será feito, até a metade do meu reino darei. E ela então colocou diante do rei todas aquelas falcatruas feitas por Naamã de tentar acabar com o povo judeu, e não só isso, era atrapalhar a vida do rei e quem sabe até matá-lo para assumir o seu lugar. Não existe narrativa nesse aspecto, porém é meu entendimento de que quem faz uma coisa faz a outra e desencadeia inclusive outra. Ela expôs tudo o que sabia sobre Amã. O rei ficou enfurecido e determinou que o desejo de Amã, que era justamente enforcar Mardoqueu lá perto da casa dele, fez a forca e mais para alguns outros. E então o rei determinou que era para ele aquela forca e mandou executá-lo. E no lugar dele, elevou Mardoqueu como o principal sobre todos os príncipes dali que tinha naquele reino. Quem confia no Senhor vive totalmente dependente dele. Esté toma a decisão certa e manda a resposta para Mardoqueu. Dá a explicação de que ela ia fazer a mesma coisa que os judeus teriam que fazer e disse: depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Isto é que é uma dedicação ao seu povo. Isto é que é uma confiança no Deus que tudo pode. Esté deu essa lição para nós. Se é para ser instrumento de Deus para a salvação de alguém ou de muitos, estou pronto ou pronta para isso, porque entendo que somente Deus pode nos libertar de todas as prisões, sejam elas emocionais, saúde ou qualquer outro embaraço. Deus, somente Deus, é que pode salvar a nossa vida e nos dar a vitória. E esta vitória é certa porque Ele é Deus. Deus, somente
somente Deus cuida de mim, aonde quer que eu vá. Ele sabe o que vai no fundo de meu ser. Sim, Deus, somente Deus. Deus, somente Deus pode alegrar todo o meu viver. Se em caminhos maus eu andar, Ele sempre ajudará, me guiando com amor. Deus, o grande Rei, me ama mesmo sendo um pecador. Eu quero então cantar e dar o meu louvor a Deus, somente a Quero agradecer por isso tudo que fazes por mim, pelas bênçãos sem fim, grande é o amor por mim. Confio sempre em ti. Deus, o grande Rei, me ama mesmo sendo um pecador. Eu quero então cantar o meu louvor a Deus, somente a Deus. Deus, o grande Rei, me ama mesmo sendo pecador. Eu quero então cantar o meu louvor a Deus, somente a Deus. Eu quero então cantar e dar o meu louvor a Deus, somente a A Deus, somente a Deus, devemos dar honra e glória. E se para cumprir o desejo de Deus, mesmo que algo venha a atrapalhar até minha vida ou eu perdê-la, é a oração que nós devemos fazer, contanto que a vontade dele seja atendida. Ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Que Deus nos abençoe e aprendamos com Esther a colocar nossa vida à disposição de Deus. Amém.